Oi. Sistemas mecânicos submetidos à estação de base é uma aplicação de sistema submetido à estação harmônica. Esse tipo de problema está associado a diferentes situações físicas que vão de sismos, isolação de estruturas, até sensores sísmicos. Esta aula vamos falar sobre movimento de estação de base, sua solução e falar de conceitos de transmissibilidade. Bem-vindos! Pensemos então agora um problema no qual a excitação é dado pelo movimento de sua base, dado pelo movimento de UB. Esse movimento vai causar forças restitutivas e dissipativas que vão atuar sobre a minha massa M. Considerando dessa forma, temos que as forças dissipativas e restitutivas vão ser dadas pela diferença relativa ou movimento relativo entre o deslocamento da massa M e da minha base, UB. No caso das forças dissipativas, é a diferença entre a velocidade da massa M e a velocidade da base, e da força restitutiva, a diferença relativa entre o deslocamento da massa U menos o deslocamento da minha base, UB. Reescrevendo a expressão, temos a equação de movimento que, aplicando a técnica de números complexos, vamos ter a seguinte solução para esse tipo de solução harmônica particular. Dessa forma, a razão entre a amplitude dinâmica U e a amplitude do movimento da minha base UB é dado por 1 mais 2 imaginário xi, razão de frequência ômega, sobre 1 menos razão de frequência ao quadrado, mais 2 imaginário xi de ômega. Podemos perceber, então, que a amplitude da minha massa M é dado por imaginário da razão de frequência sendo igual ao meu fator de amplificação do meu sistema harmônico. Só que agora ele vai ser multiplicado por 1 menos 2 imaginário xi, razão de frequência, vezes a amplitude da minha base UB. Ok, contudo, a gente percebe que existe uma transmissibilidade do movimento UB, ou a energia dinâmica, transmitida pela movimentação da base dado pelo deslocamento B, é transmitido para a minha massa M, com deslocamento U. Vamos obter, então, o valor absoluto do deslocamento da minha massa U, dado por raiz quadrada do conjugado de U, vezes U vai ser igual a raiz quadrada do termo conjugado, vezes o termo de amplificação. Desta forma, o absoluto do fator de amplificação vai ser dado por 1 mais o quadrado de 2xi razão de frequência, vezes o absoluto do fator de amplificação g de ômega, vezes o absoluto da amplitude da minha base UB. Temos, então, o fator de amplificação relacionando o deslocamento da massa U em função do deslocamento da minha base, ou seja, está nos apresentando o conceito da transmissibilidade. Ok, eu tenho o módulo do meu fator de amplificação U em função da amplitude do movimento da minha base UB, temos que encontrar a fase. Isso é um pouquinho mais difícil, visto que no denominador da minha expressão 1 sobre U de B, eu tenho um número complexo. Podemos resolver essa dificuldade multiplicando a amplitude U de I ômega pelo conjugado de G de ômega dividido pelo conjugado de G de ômega. O conjugado de G de ômega multiplicado pelo G de ômega vai ser igual ao absoluto de G de ômega ao quadrado. E a multiplicação do inverso do conjugado de G de ômega pelo termo 1 mais 2xi de ômega vai dar a expressão 1 menos razão de frequência ao quadrado mais o quadrado de 2xi razão de frequência menos o imaginário de 2xi razão de frequência ao cubo. Desta forma, temos um número complexo que é igual à amplitude da minha massa M para uma razão de frequência ômega. O ângulo de fase
φp vai ser o arco tangente entre a parte imaginária e a parte real do meu número complexo. Logo, a tangente ou o ângulo de fase φp vai ser o arco tangente 2xi razão de frequência ao cubo dividido por 1 menos ômega ao quadrado mais o quadrado de 2xi razão de frequência. Dessa forma, temos o fator de amplificação para um problema de excitação harmônica, onde eu estou observando a transmissibilidade ou a razão entre a amplitude da minha massa m em função da amplitude do movimento da base. Outra solução é imaginar, para o caso do movimento com excitação de base, seria imaginar uma mudança de variável entre o deslocamento da massa m com relação ao deslocamento da minha base UB, a partir de uma nova variável U barra. Substituindo na equação de movimento, eu tenho uma expressão U barra, dois pontos, mais 2xi ômega n U barra ponto, mais ômega n ao quadrado U barra, igual à aceleração de base, menos U dois pontos B. Supondo uma excitação de base do tipo UB exponencial de I ômega de excitação vezes o tempo, vamos ter a solução a partir de números complexos. Vamos ter entre o movimento relativo entre a massa m e a base, dividido pela base, vai ser igual a razão de frequência ao quadrado sobre 1 menos razão de frequência ao quadrado mais 2 imaginário xi ômega. Temos, então, que o movimento relativo, para esse caso, é dado pelo fator de amplificação multiplicado pelo quadrado da razão de frequência vezes a amplitude do movimento de base. Esse tipo de problema é bastante útil para a descrição de acelerômetros, ou ela é a base para a descrição de estruturas sujeitas a sismos. Desafio. Um acelerômetro piezoelétrico fornece uma tensão elétrica proporcional à aceleração. Considere o transdutor piezoelétrico como um elemento elástico associado a um amortecedor viscoso linear, conforme descrito pelo esquema abaixo. Apresente o modelo dinâmico descrevendo o comportamento dinâmico de um acelerômetro sob a ação de um movimento harmônico e quais as expressões de amplitude e ângulo de fase para esse acelerômetro, sujeito a um movimento de base UB igual ao B seno de ômega t. Espero que vocês tenham gostado e bom trabalho!